Às vezes você quer viver no poder, mas não quer ouvir a palavra, né? Precisa ouvir a palavra, para você ver os mistérios de Deus, para você sair do natural, para você entrar vamos dizer, na dimensão de Deus. Não é verdade? Yeshua andou sobre as águas, isso não é natural. Yeshua ressuscitou, isso também não é natural. Nada na palavra de Deus é natural, é sobrenatural. E às vezes você está preso aí em coisas, mas você tem uma coisa dentro do seu coração que nós falamos ontem, que é a semente de vida, a fé. A fé não está dentro do seu coração? Ontem nós falamos sobre a fé, não falamos? Porque a paraxá é tazria, semeia, você precisa semear a semente da sua fé em Yeshua. Amém? Glória a Deus. A sua fé é uma semente e ela tem um embrião para tudo o que você precisa diante de Deus para ser gerado. Não é porque hoje nós estamos com duas paraxás, a paraxá Tazria e a Metsorá. Ontem nós falamos da paraxá Tazria e eu falei da fé para que nós possamos semeá-la. Nós falamos daquele texto em que Yeshua compara a fé à semente de mostarda. E muita gente olha para o tamanho da mostarda, mas não é isso que Yeshua queria dizer. Ele queria dizer, não era do tamanho, ele queria dizer que a fé é como a semente de mostarda. Se você pegar a semente de mostarda, ela é pequenininha assim, não é? Mas se você plantar a semente vai gerar o quê? Mostarda, não vai? Você tem dúvida? Não. Então a fé é assim, a sua fé está no seu coração e tem um embrião para gerar tudo aquilo que você necessita justamente diante de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar deixa eu ver aqui, um pouquinho de cada uma dessas duas paraxá. Ela fala da lepra, não é? Ninguém gosta de falar de lepra, não é verdade? E às vezes quando você lê na Bíblia a lepra, você tem até medo, né? Porque lepra deforma o homem. Vamos lá em Levítico 13, de 1 a 3. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e essa se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isso, o declarará imundo. Amém? Lá de onde eu sou, o pessoal não gostava nem de falar de lepra. Fala isso não, menino, que horrível. Yeshua sempre cumpriu os mandamentos de Deus, não é verdade? É ou não é? Sempre cumpriu. É ou é? É ou ai? Não é? Pois é. E com esse mandamento da lepra não foi diferente, não. Sempre que Yeshua curava um leproso, ele mandava o leproso ir ao sumo sacerdote, ou o sacerdote. Veja em Mateus 8, de 1 a 4. Quando Yeshua desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava. Ó. Esse leproso reconheceu ele como Machia, né? Porque leproso se aproximar de alguém e adorá-lo, dizendo: Senhor, olha só, chamou ele de: se quiserdes, pode tornar-me. Você percebeu que ele falou: não tem nada que possa impedir que o Senhor me faça limpo. Gente, num período que lepra, só Deus curava. E ele, olha o que ele fala: se tu quiser. O que ele tinha no coração? A semente da? Só faltava ele lançar na terra, em Yeshua.
Só faltava isso. E quando ele lança, ele está dizendo, Senhor, eu tenho fé. O que impede de tu me fazer limpo? Olha que coisa tremenda. Yeshua, pois, estendendo a mão, tocou. Ninguém tocava em leproso. Quem é mais poderoso? A lepra ou Yeshua? A lepra, se tocar na gente, a gente fica leproso. Mas Yeshua, se tocar no leproso, ele fica puro. É o contrário. Olha que coisa boa, gente. Não é? A gente não quer tocar em alguém que está com lepra. Mas se tocar-me em Yeshua, a sua pureza vem para nós. Não é? Estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Meu Deus, que coisa linda. Ele não deu pulinho, ele não gritou, Pai eterno, amantíssimo Deus, cura esse leproso. Ele falou, não, eu quero você limpo. O que aconteceu? Ele precisou voltar outro mês lá? No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Yeshua, olha, não conte isto a ninguém, mas vai mostrar-te ao, cumprindo o mandamento de Deus, de Levítico 13, de 1 a 3. E apresenta a oferta que Moshe determinou para lhe servir de... Yeshua está quebrando o mandamento? A cura foi feita por ele. Mas ele mandou cumprir o mandamento. A lepra, meu irmão, é óbvio que simboliza o pecado que está em nosso coração. E que praticamos, ou seja, a lepra é a prática do mal que está em nossos corações. Como foi dito, inclusive, para Yeshua. Yeshua falou isso, Mateus 15, 18, 20. Mas o que sai da boca procede do quê? Do coração. E é isso que contamina o homem. Olha o que contamina a gente. O que sai do coração. Porque do coração procedem, sabe o quê? Os maus pensamentos, homicídios, adultérios. Por isso tem gente que fala assim, eu estava na rua e sem querer adulterei. Existe isso? Isso é a maior mentira que existe. O adultério começa no coração do homem. O homicídio, ninguém mata sem planejar, não é? Então, uma pessoa planeja, e ele planeja onde? Falando para todo mundo alto? Planeja no coração dele. O coração dele já está cheio de ódio contra aquela pessoa. E ele vai maquinando aquilo, vai maquinando até cometer o homicídio. Adultério é a mesma coisa. Prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Blasfemar é falar palavra injuriosa contra alguém. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Olha que coisa. Será que Yeshua está dizendo não lave as mãos? Não, ele não está dizendo isso. Mas isso, espiritualmente, lavar a mão ou não lavar a mão, não tem nenhum peso sobre a salvação do homem. A lepra está no coração do homem e sai do coração do homem por meio da boca. Melhor costurar a boca, hein? Não é verdade? Agora, sai por meio da boca, entende isso, e é instrumentalizada pela língua. Morde a língua. Não é verdade? Que coisa. Como Iacov nos esclarece. Tiago fala sobre isso. Tiago 3, 6, 8. A língua também é um fogo. Ele quer dizer que língua bota fogo. Sim, a língua qual mundo de iniquidade. Ele quer dizer que a língua não tem lei que a pare. Ela fala. A gente tem um ditado que diz assim, quem tem boca fala o que quer.
É isso que ele está dizendo aqui, ó, que a língua não tem lei que a domina, por isso que ela é um mundo de iniquidade. Mas Deus falou, cala-te diante de mim toda a terra, mas ninguém cala. Se você tem boca, tu fala mesmo, né? Hein? Você segura a língua? A Bíblia fala que cuidado com o linguarudo, hein? Tem que ter cuidado. Linguarudo é aquele que não segura a língua. Ó, olha o que ele fala. A língua, qual o mundo de iniquidade colocada entre nossos membros, está no meio. Entre nossos membros. Olha aí, ó. Contamina todo o... Quando a gente fala qualquer coisa de injúria, de homicídio, de roubo, essas coisas, está contaminando a nós mesmos, porque é lepra. Amém? Contamina o corpo, inflama o curso da natureza. Você sabe por que ele falou isso? Hein? Por que inflama o curso da natureza? Gente, a palavra de Deus é profunda. Nós temos que avaliá-la com vagar. Ó, sabe o que ele quer dizer? Queima e destrói o curso natural da vida e das coisas, inclusive da sua vida. Tu que abriu a boca para falar mal de alguém, você está o quê? Contaminando a si mesmo, está queimando, destruindo o curso natural das coisas. Cuidado, hein? Sendo, por sua vez, inflamado, nas suas Bíblias aí, está pelo inferno, ou pela guiena, não é? Inflamado por quê? Porque quando você começa a falar mal, esse fogo que queima, que a língua é como um fogo, ela é um mundo de iniquidade, então ela se torna como o inferno. Olha aí, a sua boca se torna como o inferno. Amém, meu irmão? Olha aí que coisa grave. E aí você está falando, não, mas eu estou falando para ajudar. Não está, não. A sua boca queima como o inferno. É isso que ele está dizendo, ó. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma. O ser humano doma tudo. E tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. Que coisa, hein, meu? Olha aí. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Você pode matar, destruir uma vida com a sua boca, com a sua língua. A língua, ela é instrumentadora da lepra que está no coração do homem. Olha que coisa terrível. Gente, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que aprender a dominar a nossa língua. Amém? Porque ela torna todo o corpo leproso. Ele começa a contaminar você mesmo. E às vezes você está falando mal das pessoas e você está pensando que você está fazendo mal a elas, você está fazendo mal a si mesma. A sua boca se torna um fogo do inferno. Olha aí, ó. E vai dominar a língua. Ele diz que nós não conseguimos dominar a língua. Gente, tem que ter muito cuidado com o que fala. Você precisa meditar muito antes de falar, em vez de abrir e dar curso à vontade da sua boca. E aí você vai ficando leproso. Deus olha para você, você está lepra pura. E às vezes você nem vê isso. Às vezes você acha que você está certo. Estou ajudando. Já ouvi muita gente, eu falo mesmo para ajudar. Ó, vira leproso. Tem que ter cuidado. Lepra, além de estar no coração do homem e se manifestar na sua carne e pele, é também o bolor das paredes de suas casas e o mofo das suas roupas. Na verdade, isso simboliza os vários tipos de pecado do homem. Amém? Deus, quando criou o mundo, não tinha lepra. Deus, quando criou o mundo, não tinha bolor. Tinha? Claro que não. As coisas não apodreciam, não morriam. Quando entrou o pecado, começou
a apodrecer. Não sei se vocês sabem. Já viu gente endemoniada? Como é que ela fica? O diabo está deformado, os demônios caídos estão deformados porque pecaram contra Deus. Então, quando nós pecamos, a lepra não deforma o corpo do homem? É a mesma coisa. Deu para entender, gente? Às vezes a gente está com a pelinha lisinha, mas Deus olha para a gente e fala, eita leproso. Olha aí, ó, o perigo. Na verdade, são os vários tipos de pecado do homem. Encontramos também Deus usando a lepra como sinal. Por exemplo, para Moisés provar a Israel, e lá no Egito, que ele, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu. Veja em Êxodo 4, 5 a 8. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no seio. Por que Deus mandou ele meter a mão no seio? E aonde está a lepra? Percebeu? Porque ele não mandou, bota a mão no joelho, bota a mão na testa. Ele não mandou isso. Ele mandou, Moisés, mete a mão aonde? Ó, Moisés, a lepra que está no teu coração eu vou botar na tua mão. Ó, bote a mão no seu seio. E meteu a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio. E eis que se tornara como o restante da sua carne. Ou seja, Deus quer tirar a lepra do homem. Amém? E sucederá que se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal. Já falei, Deus manda Moisés colocar a mão no seu seio, pois é do coração do homem que procede a lepra. Se não fosse do coração, Deus mandava, bota a mão na orelha, bota a mão na testa, sei lá. Mas mandou botar aqui no seio, de onde procede a lepra. Deus também coloca Miriam, irmã de Moisés, leprosa. Porque ela e Arão blasfemaram contra Moisés. E blasfemar é o quê? Proferir, palavras insultuosas, de insulto a alguém, proferir palavra de maldição ou rogar praga, tudo feito pela... Aí, ó. Então a lepra que estava no coração de Miriam se manifesta por meio de sua boca, instrumentalizada por sua língua, e inflamou o curso natural das coisas e contaminou todo o seu corpo. Aqui, ó, Números 12, de 1 a 2. Ora, falaram Miriam e Arã contra Moisés por causa da mulher cuxita, que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Às vezes você fica falando as coisas, fala, ninguém ouviu? Vai nessa. Vai nessa. Só para você entender uma coisa, Zípora, mulher de Moisés, é cuxita e não judia. E você sabe quem é Cuxi? Vocês sabem? Quem é Cuxi? Mas tem mais coisa. Cuxi é um povo negro. Tá bom, gente? É um povo negro. Então, Moisés casou-se com uma mulher negra. Não era judia, era cuxita. E Miriam e Arão não gostaram. Então Deus reuniu os três na tenda da revelação e chamou Arão e Miriam. Quando Deus chama, meu irmão, ou é para abençoar, ou é para corrigir. Não chamou Moisés, eu já ia ficar desconfiado. Eu ia falar, vem também, Moisés. Vem também. A coisa ia ficar estreita, não é?
Pois é, glória a Deus. Números 12, de 6 a 10. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Ó. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca fala com ele, claramente, não em enigma. Gente, quando ele fala boca a boca, não significa que Moisés está olhando a glória dele, vendo tudo. Tem gente que confunde, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que não fala com Moisés em visão, nem em sonho, nem manda anjo, nem usa outro. Ele pessoalmente fala com ele, por isso que é boca a boca. Ele fala, Moisés responde, boca a boca, claramente, nem é por enigma, porque Deus fala por enigma, provérbios, nem é assim, ele fala claramente com Moisés, pois ele contempla a forma. Aí pega, né? Aí pega, porque todo mundo fala que Deus não tem forma, e aí pegou. Porque Moisés contempla a forma de Deus. Não adianta dizer que aqui é Yeshua, não, porque aqui não é, aqui é o Pai. E quem está dizendo que Moisés contempla a forma? Quem falou isso aqui? Então, com quem você acredita? Nos homens que dizem que Deus não tem forma ou em Deus que diz que tem? Então, você decide aí. E não em enigma, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Ele está dizendo falar, eles não tocaram em Moisés, gente. Você já notou? Gente, presta atenção numa coisa. Vocês já perceberam que Deus fala e as coisas acontecem? Haja luz. Ele não está dizendo, e ele tocou no tal coisa e a coisa virou luz. Ele não diz isso, ele falou, houve luz. Então, o falar para Deus é importante, porque nós somos a semelhança de Deus. Então, se eu falar algo para você, eu posso matar você com a minha palavra, com a minha boca. Eu posso destruir a reputação de uma pessoa sem tocar nela. Posso ou não posso? E Deus sabe disso. E Deus sabe disso. Aí, olha o que ele fala. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Eles não tocaram nele. Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara branca como a neve. E você pergunta assim, por que Arão também não ficou leproso? Pergunta. Porque surgiu a rebelião no coração de Miriam, que foi ao irmão também, contaminou ele. Então o Senhor foi na origem da lepra. Miriam. E ela se tornou o quê? Branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por que Arão olhou? Porque Arão ficou o quê? Preocupado. Ele falou, eita, pisamos na bola. Ele deve ter medo. Ele deve ter tido medo. Você lembra que os filhos dele foram mortos? Ele deve ter falado, caramba, tirei um raspão agora. Foi de fininho. Ele deve ter olhado, A lepra aqui expressa o pecado de blasfêmia e rebelião que surgiu no coração de Miriam. E está no coração dos homens. Sabe contra o quê? Contra a autoridade divina. Gente, a gente vê muito isso.
A gente vê muita gente confrontando, às vezes, a autoridade que Deus concedeu a alguém. E tem alguém que defende essa autoridade se considerando maior que as pessoas. Você não precisa defender a autoridade de Deus. Quem defende a autoridade de Deus é o próprio Deus. Moisés não brigou com eles, brigou? Moisés mandou prender eles, mandou eles embora. Eles saíram e montaram outra congregação? Não. Foi Deus que foi lá para o quê? Corrigi-los, para que eles entendam que eles estavam indo contra a autoridade divina. Não precisou brigar. Não precisou partir Israel e Arão e Miriam ia para lá, montava outro povo, como acontece hoje, não é? Não. Se nós temos alguma autoridade concedida por Deus, é Deus que a defende. Quer ver outro caso? De Arão. Arão já devia ter aprendido, não é? Todo mundo queria a posição de Arão. O primo de Arão queria. Quando eles se rebelaram contra Moisés, na verdade, eles estavam querendo a posição de Arão, de Cohen Gadol. Arão brigou? O que Deus fez? Foi Deus que foi defender. Pois é, falou o quê? Pega aí, vara morta no deserto aí. Cada tribo com um príncipe. De Levi põe Arão. E põe perfilado aí a vara de todo mundo. A que florescer, essa tenho escolhido. Qual que floresceu? Acabou o problema. Quem defende é Deus, não é o homem. Se o homem se defender, já está errado. Porque a autoridade não é dele. Se eu começo a me defender, é como se eu dissesse assim, a autoridade é minha, mas ela não é. Ela é de quem? Qual é o dono? Quem é o dono da autoridade? Quem tem que defender a autoridade? Moisés falou uma coisa que muito me impressionou. Ele falou para o primo dele assim, olha, se Deus não tem me colocado aqui, não vai acontecer nada de diferente aí. Agora, se essa terra se abrir e engolir todos vocês, aí vocês verão que Deus me colocou aqui. Ele brigou? Não, ele mandou juntar todo mundo e falou, se não acontecer nada, Deus não me colocou aqui. O que aconteceu? A terra se abriu e engoliu todo mundo vivo. A Bíblia diz que eles foram vivos para a Guiena. Todo mundo viu, então, a autoridade Deus concedeu a quem? A Moisés. Moisés brigou? Tirou para o ímpar? Fez eleição de 3 em 3 anos para escolher outro? Fez nada disso. Por isso que eu digo para você, a autoridade está na mão de quem? De Yeshua. O diabo pode fazer o que for, meu irmão. Pode inventar, pode levantar o anticristo como ele vai fazer, que vai cair, porque a autoridade está nas mãos de Yeshua. Mas eu não aceito. Problema seu. Tu vai engolir um dia. Não é? Seco. Porque todo joelho se dobrará e toda boca confessará. O diabo vai confessar. Vai se prostrar e falar, ele é o Senhor. Quem não quer falar hoje, um dia vai dobrar o joelho e vai falar, ele é o Senhor. Não precisa de ninguém. Vai ser assim porque o próprio Deus estabeleceu. Tem gente que fica dizendo que Yeshua não é para ser adorado. Como assim? Se Yeshua aparecer aqui agora, a nossa boca vai para onde? Para o pó. Todos nós. Até a formiguinha que você não está vendo aí, bota a cara no pó. Claro, se ele aparecer, meu irmão, até o Nick fica aqui assim, ó, quietinho. Na dele. Como não adorar ele? Fala sério. Falta de compreensão. Então, gente, eles falaram contra um ungido do Senhor. A lepra aqui expressa o pecado de blasfêmia e rebelião no coração do homem contra a autoridade de Deus concedida a algumas pessoas. É por esta razão que está escrito em 2 Pedro 2,10.
especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscência e desprezam toda autoridade, porque a autoridade é concedida por Deus. Até a autoridade no mundo aí, ó. Ah, eu não gosto do presidente. Meu irmão, ora por ele. Você não tem que se rebelar contra ele. Ah, mas foi injusto. Não importa, meu irmão. Ora por ele. Para que tu vá bem. Orar por ele não significa que você aceitou, significa que você está cumprindo aquilo que Deus manda. Ó, Faraó era bonzinho, mas Deus não permitiu Faraó no Egito? E na hora que Deus quis, Deus usou Faraó. E Faraó elevou José, um homem que nem egípcio era. Você já imaginou isso? Pois é, não, ele era de um povo, nem estava preso, era um hebreu, ninguém conhecia direito. O Egito era a maior nação da época, equivale aos Estados Unidos, gente. Se Deus quer, Deus te leva aonde Ele quer e te põe aonde Ele quer. E não tem quem possa impedir, assim como Ele fez com José. Ele suportou Faraó, ele não fala? Eu te suportei para que todos vejam a minha glória. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que bater na boca 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Por isso nós temos que tomar cuidado, gente. Eu vi a igreja aí perdida por causa dessa eleição aí. É porque não está entendendo. Deus permite quem Ele quer. Por que Deus não destruiu o Faraó? Por que Deus não rebentou o Egito, não botou Israel ali dominando tudo? Ele podia fazer? Claro. De um dia para a noite ele podia matar todo mundo e deixar só Israel lá. Mas primeiro, o plano de Deus não era deixar Israel lá. Segundo, o plano de Deus era dar Canaã para Israel. Então, às vezes, nós não sabemos do plano de Deus. E, às vezes, a gente conflita com essas coisas por falta de compreensão. Nós temos que tomar muito cuidado, porque, senão, você acaba brigando contra Deus. E, gente, não é saudável. Você pode ter o maior plano de saúde da sua vida. Eu posso aconselhar você, não é saudável brigar contra Deus. Haja aí Miriam para te explicar, não é? E desprezando toda autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Então, acaba que a igreja descumpre tudo isso. Vai para a rua falar mal dele. Você não tem que fazer isso. Você tem que dobrar seu joelho e pedir, Senhor, tem misericórdia desse homem. Quem sabe Deus não converte o coração dele? Você não sabe a obra de Deus? Lembra de Nabucodonosor? Todo poderoso. Estava com o rei na barriga, com o rei, com a rainha, com tudo na barriga. Gente. Era só você dizer assim, você é feio, ele mandava matar você. Gente. Ele era considerado divino. Tanto é que ele olhou e falou, eu fiz tudo isso. Ele era Deus dele mesmo. Ninguém podia falar nada. Gente, é porque a gente não tem noção. É porque a sociedade hoje é muito diferente. Você não podia respirar. Se você respirasse diferente dele, ele mandava matar você. E não pensa você que tinha advogado. Não, rei, faz isso não, rei. Está aqui na lei escrita. Tinha essa não, meu irmão. Mandou matar, o guarda pegava e matava. Pois é, olhar, se levantar o rosto para ele, tu morria. Olha só. Você está com o pescoço doendo, aí de repente tu levanta, já era. Ele te encarou. Gente, você está pensando que eu estou brincando? É isso mesmo. Você não podia olhar para o rosto dele direto. E você só podia se dirigir a ele se ele permitisse. Então você imagina a posição de um cara desse. Eu acho que a gente não tem nem ideia.
porque ele foi criado para isso, então isso é uma realidade para ele. Então, de repente, Deus converte o coração dele. Você acha que ele tratou bem os judeus? Não, não tratou bem. Mas Deus tinha um plano na vida dele, e ele morre convertido, glorificando o Deus de Israel. Então, nós não sabemos os planos de Deus. Nós temos que ter cuidado. A gente não está entendendo? Joelhinho no chão e ora. Senhor, não estou entendendo. Explica para mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que eu também não tome direção contrária a Ti. Porque, de alguma forma, Deus permitiu. Permitiu ou não permitiu? Então, vamos orar por ele. Senhor, tem misericórdia da vida desse moço. Em nome de Yeshua, que ele tome decisões que não venha destruir o povo. A gente tem que ir orando assim, gente. Se Deus vai tirar ou não vai tirar, isso não somos nós. Não somos nós. Nós não temos que ir em lugar nenhum destruir nada. Nós temos é que orar. É a maior arma que tem na terra. Você fica com medo de bomba nuclear? A maior arma na terra é oração. Porque Deus tem poder para abafar a bomba nuclear. Você pode soltar 200 bombas nucleares. Se Deus fizer assim, nenhuma delas destrói nada. E às vezes a igreja fica com medo de bomba nuclear. Que é terceira guerra? Problema, meu irmão. Se tiver, é porque Deus permitiu ter. Mas Ele nos guarda, porque Ele tem poder para guardar. Yeshua ficou lá tranquilão, esperou passar 4 dias na morte de Lázaro, gente. Ninguém sobrevive 4 dias morto, gente. Isso aqui tudo já apodreceu. Tudo podre. 4 dias. Dentro de uma caverna. Todo enrolado. Já devia ter perdido a cor natural. Tudo inchado, cheirava mal. A irmã dele falou, Senhor, já cheira mal, não manda abrir não, Senhor. Não dá não, Senhor. O Senhor tem poder para curar, mas para fazer isso não leva mal não. O Senhor não abre não, que está com cheiro ruim. Yeshua com a palavra fez o quê? Lázaro, sai, palavra, gente. Lázaro, sai! Yeshua não tocou tambor, dançou, deu pirueta e falou, ei, tchum, pá, tá, desceu raio, pá, não sei nada disso. Ele usou a palavra, sai, Lázaro. E Lázaro saiu vivo. Essa palavra tem poder. Aqui, meu irmão, nessa palavra de 2 Pedro, dignidade são pessoas investidas da autoridade que Deus concedeu. Então, se tem presidente sobre nós, foi concedido por Deus. Se tem prefeito, mas eu não gosto dele, meu irmão, Deus não te perguntou. Provavelmente você não ia gostar de Nabucodonosor, ia? Você ia falar assim, quem dera fosse esse que está aí, né? Porque Nabucodonosor deveria ser terrível. Ele se considerava o próprio Deus, gente. Ele fez uma imagem e você tinha que adorar. Orquestra filarmônica para tocar. Quando tocar, você tem que dobrar o joelho. Gente, você para pensar. E você está lá, e os guardas tudo armado para te matar. Só os amigos de Daniel não se prostram. Pois é. Vocês acham que eles gostavam dele? Você acha que Nabucodonosor gostava deles? Mas eles viviam lá, gente. E Deus abençoou eles lá dentro. Você acha que Deus não pode te abençoar aí com esse governo ou sem esse governo? Claro que pode, gente. Vamos entender a palavra. Deixa Deus fazer o trabalho que Ele quer fazer. Às vezes ele vai fazer uma conversão gigantesca no Brasil e precisa dar uma espremidinha. Não é? Porque aí dá uma espremidinha, começa a pular gente para um lado, pula outro para o outro, e às vezes sem espremidinha não dá certo. Não é? Às vezes tem que dar uma... Às vezes Deus tem que
Ah, é? Tem que torcer, meu irmão. Não é? Porque sem torcer, meu irmão, indo para a praia, pegando solzinho, botando perfuminho todo dia. Ah, isso não dá certo, meu irmão. Tem que pisar, tem que pisar. Se não pisar, então às vezes, meu irmão, a obra de Deus você não está entendendo. Ele quer salvar, às vezes, multidões no Brasil e você está contra ele. Está aí jejuando contra e ele está dizendo, coitado desse moço, não sabe nada. Tem que ter cuidado. Tem que pedir discernimento de Deus. Tem que entrar nos mistérios de Deus. Deus fala assim, eu não farei nada sem antes revelar os meus servos profetas. Mas você já toma logo a posição de fazer passeata, de sair aí falando contra. Como é que Deus vai revelar para você as coisas? Não pode, meu irmão. Pois é, não pode. Você está lá fora fazendo passeata, derrubando coisa, não sei o quê. Nós somos de Jesus. Não é não, meu irmão. Jesus não agiu assim, agiu? E Jesus podia, porque ele falou assim, Pedro, guarda a espada aí. Você acha que se eu não quisesse, clamaria ao Pai, ele mandaria legiões. Não é uma, não. Legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Ele não fez porque ele não quis. Então, nós temos que ter outro posicionamento. Nós somos, olha, vou dizer uma coisa para vocês, nem Israel, nós somos o único povo na terra que pode entrar na presença de Deus e interceder para que as coisas mudem para a glória de Deus. Só nós. Só nós. Mais ninguém. Porque Israel ainda não se voltou para Mashiach. Só a igreja, com judeus e gentios. Mas só a igreja pode hoje, gente. Como Israel foi no passado, no sentido de estar com a presença de Deus, só nós podemos entrar. Só quem creu pode entrar no Santo dos Santos e interceder. E, pasmem, Deus te ouve. Deus te ouve. Se tu clamar de coração em Yeshua, Deus ouve você. Mas, Rafael, eu não sou ninguém. Eu sei, continue não sendo. Amém? Continue não sendo ninguém, não. Mas Deus nos ouve. Ele vai nos ouvir. Está lá o anjo oferecendo incenso com as orações dos santos. Quem é santo aí? Então o anjo está oferecendo incenso com a minha oração diante de Deus. Pois é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que cada um tem o seu? Você vai apresentar isso aqui ou não? Você está cheio. Não, ele sabe qual é. Ele sabe. Ele sabe, porque quando ele falou comigo, ele me chamou pelo meu nome. Só tem eu de Rafael? Não. Mas ele falou, Rafael. Ele sabe quem é você, não tenho dúvida. Ele sabe até o tipo da tua oração. Não tenha dúvida disso. Deus conhece a cada um de nós. O teu clamor, ele sabe exatamente quem é você. Nem é número, o número 1.732. Não, ele sabe quem é você. Ele tem um relacionamento pessoal com você. Aqui, dignidade são pessoas investidas de autoridade divina. Vemos também a lepra pegar em Geazi, o servo de Eliseu, que ficou leproso por causa de uma ambição por riqueza. Ambição é lepra. E no coração de Geazi vai se expressar fisicamente também. Porque a lepra está lá dentro e ele mentiu. Quanta gente fala assim, eu minto para ajudar. Quem já ouviu? Já ouvi dentro da igreja. Já ouvi pastor falando isso. É leproso. Quem fala isso é leproso. Deus olha assim e vê a pessoa toda deformada de lepra. Ah, mas eu menti para ajudar. Quem é o pai da mentira? Então seu pai é o diabo. Amém, meu irmão?
Geazi, lá em 2 Reis 5, de 20 a 27, quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã. Olha que miserável. Ele achava que Eliseu devia receber a riqueza de Naamã. Mas quem enriquece o homem não é o homem, é Deus. Eliseu é homem de Deus. Você já viu Eliseu necessitado? Quem viu? Eliseu batendo na porta: tem um leitinho, um copo de leite aí para mim? Porque Deus é que nos sustenta, não é o homem. Ele pode até usar o homem, mas não é o homem que decide sustentar o profeta. É Deus que sustenta, porque o profeta trabalha na obra de Deus. Está escrito lá: aquele que prega o evangelho, viva dele. Mas é por isso que eu levo o CD para gravar, para vender? Não, meu irmão, aí é o homem. Você tem que andar nos mistérios de Deus. Se Deus quiser, até dinheiro ele faz aparecer, se ele quiser. Faz aparecer comida dentro da sua casa. Ou ele toca o coração de alguém, esse alguém nem sabe por quê, vem e te dá. Ah, estou te dando. Por quê? Não sei, toma. Não é porque Deus te usou para curar Naamã que você vai receber como paga o que Naamã trouxe. Não é comércio. O profeta sabe disso. O profeta sabe que ele não está vendendo aquilo que Deus deu. Dai de graça o que recebeste de graça. Não é meu, é de Deus. Se você colocar a mão no morto, o morto levantar, não é você, porque você não tem poder para levantar ninguém. Você não tem poder para levantar aleijado, você não tem poder para curar enfermo, você não tem poder para levantar um morto. Quem tem é Deus. Ele usa por misericórdia. Nem a gente. Você não está salvo porque você é bacana, esperto, inteligente e culto. Você acha que é isso? Se acha, tu está prestes a cair. Porque não é isso. É misericórdia. Se nós aceitamos... se você diz com toda a convicção assim: Jesus é o Filho de Deus. Você diz? Amém. Diz mesmo? Sim. Isso não é virtude sua, não. É o Pai que nos revelou. Você fala assim: Deus não me revela nada. Como assim? Como assim? Ele te revelou que Yeshua é o Filho dele. Gente, você acha que todo mundo tem essa certeza? Nem na igreja. Eu já ouvi pastor que tem dúvida. Eu estou vendo um monte de gente aí da igreja se desviando, dizendo que Yeshua não é bem assim. Por quê? Não tem a revelação dentro do coração. E Yeshua falou: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Como é que Yeshua reconheceu que Pedro seria salvo? Por causa disso. Porque ele falou: opa, meu Pai revelou para ele quem eu sou. Então esse é salvo. Deu para entender, gente? Então, quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo nada da mão dele, coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, ainda usou o nome de Deus, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo. Olha, Naamã está de coração aberto. Naamã não é culpado. Imagina, você foi curado de lepra. Pô, você quer dar tudo, é ou não é? Quer dar toda a sua riqueza, quer ajudar o profeta, mas o profeta é sábio. Eu não estou vendendo. Isso aqui não fui eu, foi Deus que me usou. Então você não precisa me dar nada.
e perguntou: vai tudo bem? Respondeu ele: tudo vai bem, meu senhor. Aqui é o profeta Eliseu. Eliseu me enviou a dizer-te. Foi verdade isso? Mentiroso. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 homens dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. É verdade? Caramba, o cara é muito mentiroso. Inventou uma história. O profeta não tem nada com isso. Dá-lhes, pois, um talento de prata. Gente, um talento de prata era coisa de $1 milhão. Muito dinheiro. E 2 mudas de roupa. 2 mudas de roupa para dizer que eram 2 profetas. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Ainda quis dar mais. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa. Olha a inocência de Naamã. Não são 2 homens, então não pega para um só, não. Pega para os 2. E pô-lo sobre 2 dos seus moços. E não deixou o moço carregar, ainda deu empregado para levar. Os quais os levaram diante de Geazi. Geazi foi bem tranquilão lá, sem peso nenhum. Ó. E devia estar cantando assim: hoje eu vou me dar bem. Tendo eles chegado ao outeiro, tomou-os das mãos deles e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante do seu amo, diante de Eliseu. Então lhe perguntou Eliseu: de onde vem Geazi? Já sabia. Deus é tremendo, né, meu irmão? Ó, respondeu ele: teu servo, ó como é mentiroso, não foi a parte alguma. Meu Deus, é muita mentira num dia só. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Que vergonha, hein? Foi Deus mesmo, porque não tinha nem câmera para ver, né? Como tem hoje. Ele nem foi lá na prefeitura e falou: me mostra o filme aí de 3 horas atrás. Ele não fez isso. Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Ele descreveu o que aconteceu. Você imagina a cara desse moço diante de Eliseu. Quem te contou isso? Olha o que ele fala: era isto ocasião para receber de prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Você notou o falar do profeta aqui, ó? Era isto, isso o quê? A cura que Deus fez nesse moço é motivo para você enriquecer? Não é você que fez. Não fui eu que fiz, foi Deus. É motivo, então, de você se enriquecer por causa disso? É isso que ele está perguntando. Portanto, meu filho, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Eu vou dizer uma coisa para você. Se tem algum judeu descendente desse moço, você pode ter certeza que tem uns que estão em lepra. Pode escrever o que eu estou falando para você. Ó. E Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso. Ele não foi ficando leproso, ele saiu já completamente leproso, branco como a neve. Veja, o profeta Eliseu foi usado por Deus para curar a lepra do general Naamã. Ó, e foi usado por Deus para colocar a lepra de Naamã em Geazi. Que coisa, hein? Mas olha, Eliseu não aceita o presente de Naamã, porque Naamã estava de coração aberto, gente. Naquela época não tinha remedinho para curar a lepra.
Pô, se o profeta mandou... E o profeta nem vai conversar com Naamã, né? Nem vai. Não vai lá e toma banho no rio 7 vezes. Não, não viu. Ó, lá na minha terra tem rio melhor que esse aí, não vou tomar banho, não. Foi o servo dele que falou, Senhor, o senhor já está aqui, viajou 30 dias aí a cavalo, não vai tomar um banho? Inclusive, o cheiro não está legal, né? Porque o senhor já tem lepra e suou a viagem inteira, toma logo um banho. Vai lá. Olha como Deus é bom. Toma o banho cabeçudo. Toma. E ele tomou 7 vezes, saiu limpo e curado. Então o coração dele estava doador. Ele queria dar ao profeta. Não era maldade, não. Ele queria dar de coração. Eu te dou tudo que trouxe. Mas Eliseu o quê? Não aceitou. Por quê? Porque é Deus que nos enriquece, é Deus que nos abençoe. Não é porque você curou, não é porque você ministrou a palavra, não é que você orou e a pessoa foi curada que a pessoa vai te dar. Não, meu irmão, isso vem de Deus. Quando Deus quer que alguém dê alguma coisa, toca o coração, não por causa dessas coisas. Deu para entender? Então você imagina, o profeta foi usado por Deus para curar a lepra do general, porém ele não aceitou o presente de Naamã, como muitos na igreja hoje em dia aceitam os presentes. Aceita ou não aceita? Teve um que foi na televisão, o repórter perguntou, mas Jesus não tinha nada disso. Não, mas aqueles que o Senhor me usa para curar, querem que eu ande bonito, relojão de ouro, anel de ouro, coroa, vira rei, né? Isso não é de Deus, não, meu irmão. Já recebeu a recompensa. Todos aqueles que, como Geazi, têm no coração a cobiça por riquezas terrenas, certamente são leprosos. Amém? São leprosos. É por isso que está escrito em 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, presta atenção. Se você tem no coração cobiça por riqueza, você já se desviou da fé. Ainda que você esteja dentro da igreja. Ainda que você diga, Jesus, abre aquela porta maneira para mim. Você já é leproso como Geazi. E é exatamente por essa razão que Yeshua diz em Lucas 16, 13, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você escolhe. Amém? A escolha é sua. Você pode escolher Mamon ou Deus. Amém. Tem gente que escolhe Mamon e continua na igreja com Mamon. Vai. Amém? Vemos também Deus abençoar muito o rei Uzias. Lembra de Uzias? Ele prosperou pela vontade de Deus, porém o pecado da soberba e da indignação subiu ao seu coração, pois ele não aceitou a correção. Então a lepra expressa em seu corpo o pecado do seu coração. Veja 2 Crônicas 26, 16 a 21. Mas quando ele se havia tornado poderoso, foi Deus mesmo que o tornou poderoso. Tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. O seu coração se exaltou de modo que se corrompeu. Às vezes a pessoa não tem coração preparado para prosperar, para Deus exaltá-lo. Por isso que às vezes Deus não exalta a pessoa. Porque às vezes o coração dela vai se encher de quê? De orgulho, de vaidade. Aí, meu irmão, já era. E olha, Deus que prosperou ele, mas o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu.
e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, o mesmo que o exaltou. Olha que coisa. Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele podia fazer isso? Ele é da tribo de Judá, ele não é da tribo de Levi. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias. Deus ainda tentou, cara. Pensa aí. Você não pode fazer isso. Dizendo-lhe, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Lembra quem morreu lá atrás? Os filhos de Arão. Eles podiam fazer? O rei Uzias pode? Pode ser o mais poderoso de Israel, mas ele não é de Levi. Ele não pode entrar no Santo dos Santos e não pode oferecer o incenso com as orações dos santos. Ele não pode. Mas ele foi. Queimar incenso perante o Senhor. Mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Indignar o quê? Fiquei com raiva. Eu faço sim. É isso que ele falou. Eu vou fazer sim, porque eu sou rei, Deus que me exaltou. E tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Nasceu o quê na testa dele? Gente, por que não nasceu na coxa escondidinho? Ou no cotovelo? Ou na coxa, que é coberta? Hein? Nasceu-lhe a lepra na testa. Quando você olha para a pessoa, você vê primeiro o quê? Depois vê o quê? Nariz. É verdade, isso é estudo. Quando você olha uma pessoa, primeiro você vê a testa, depois você olha o nariz. Depois você vê o olho, né, a feição da pessoa. Mas primeiro você vê a testa. Na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. Olha que coisa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Foi Deus mesmo que colocou a lepra nele. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte. Nunca mais Deus tirou a lepra dele. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. Então acabou que ele não reinou. Quem reinou foi o filho dele. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Então quem reinou? Mas ele não reinou, porque a lepra da exaltação estava dentro do seu coração. É por essa razão que está escrito em Provérbios 16, 18, a soberba precede e a altivez do espírito é que precede a queda. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Volto a repetir, a lepra é a figura do pecado. Podemos perceber claramente pelo menos 4 aspectos que evidenciam a correlação da lepra com o pecado. Ela existe primeiro no sangue, na natureza da pessoa. Uma das razões que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Também o sangue está contaminado com a lepra do pecado e, consequentemente, a carne também está contaminada, igual a lepra física. Ela está no sangue e contamina a carne. O pecado é a mesma coisa, está no sangue e contamina a carne. Ela se torna manifesta de diferentes maneiras no corpo da pessoa, que são as obras da carne. Está na alma e depois atinge o corpo, deformando, como faz o pecado que leva à morte. É incurável se não for tratado cedo,
tal qual o pecado, se não for tratado a tempo, termina matando o enfermo pecador. Amém? Vai devorando o homem, sem que ele sinta dor. É insensível, gente. Cai pedaço de orelha, ponta dos dedos, ponta do nariz, queixo, mas a pessoa não sente nada. Amém? O pecado vai matando e você vai sorrindo, falando, que legal, cheira a cocaína, que legal, eu estou numa onda. O pecado está te matando, e você está achando que é legal. Torna-o indiferente ao pecado, insensível a Deus. A lepra aloja-se no corpo humano e pode ficar de forma latente por muitos anos. Nós nascemos em pecado, sem se manifestar. É como o pecado em nosso interior. Ele pode ou não aparecer, mas de qualquer forma ele está lá. Amém? Se não tivermos uma revelação clara com respeito a nós mesmos, nunca poderemos alcançar a dependência do Senhor e viver no Espírito, para dizer-lhe, se queres, pode tornar-me limpo. O que eu quero dizer? Se você não tiver consciência disso, você nunca vai dizer, eu sou um pecador, eu sou um leproso. Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. A lepra é terrível, porque às vezes ela está dentro da pessoa, mas ainda não se manifestou, ou seja, a pessoa não toma consciência de que é pecadora e sempre anda achando que está tudo certo. Cheira a cocaína, viciado em cigarro, viciado em bebida, viciado em pornografia, viciado em mentira e acha que está tudo bem. Ou seja, não tomou consciência que aquilo é uma lepra. E não pode nem pedir o Senhor para ser purificado, porque não tomou consciência e aí continua achando que é muito legal, muito bom. Homossexualismo, adultério, qualquer coisa é assim. O que só ocorrerá pelo conhecimento do estado leproso em que nós e a humanidade como um todo está. Você nota que as pessoas não têm consciência de quão leprosa elas estão, não é verdade? A convicção de pecado deve ser a primeira e constante experiência daqueles que são de Yeshua. Se você não tem consciência que você é um leproso, você não é de Yeshua. Amém? É apenas um religioso, mas não é de Yeshua. Porque todos aqueles que são de Yeshua falam o que Paulo falou, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Yeshua HaMashiach. Ó. Então, se eu estou na igreja e não tenho consciência da minha lepra, você vai morrer condenado. E o pior, o pecado é terrível. Às vezes a gente tem a vida certinha, né? Tem a esposa, tem filho, trabalha, vai bem, filho falando inglês, filho indo para as faculdades, está tudo bonitinho. Só que não percebe, por causa disso, que é leproso. Isso faz com que nós não enxergamos que somos pecadores. Gente, não importa se sua vida vai bem, não importa se seus filhos estudam, se seus filhos estão indo bem, não importa se tua esposa está indo bem, se você está indo bem, se você está prosperando, não é nada disso. Isso aí é espécie de quase uma lepra, de um óculos escuro, de uma coisa que impede a tua visão de ver que tu é um entorpecente, é um entorpecente social. Aí você pensa que está tudo bem. E você nunca se arrependeu de pecado. E vai lá na igreja com a sua família toda bonitinha, glória a Deus, volta para casa, mas é leproso. Nunca se arrependeu de pecado. Então, vai morrer igual a Geazi. Nos seus pecados, nos seus delitos e seus pecados. Os fariseus eram assim. Eles eram assim. Eles não se consideravam pecadores.
Então, por essa razão, a característica de quem é batizado no Espírito de Deus é, sem dúvida nenhuma, o convencimento de que é um pecador. Se eu digo eu não sou pecador, eu não tenho o Espírito de Deus. Ah, mas eu vou à igreja. Não importa. Não adianta nada. Porque o Espírito de Deus, ele vem e nos convence o quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Aí, ó. Primeira coisa que o Espírito Santo faz em mim é o quê? Rafael, você é um leproso. Senhor, sou? É. Mas se tu quiser, eu serei limpo. Sim, eu quero ser limpo. Ó. Senão, não adianta. Não adianta, você pensa que está tudo certo, mas está tudo errado. Porque a sociedade te aprova. Gente, você sabe uma coisa que eu percebi? Todos nós queremos a aprovação da sociedade. Todos nós. Começamos na escola, a gente quer pertencer ao grupo lá. É ou não é? A gente só fica feliz se o grupo aprovar a gente. Se não aprovar, a gente fica cheio de problema, tem até que ir para o psicólogo. É ou não é? É ou não é? Ah, ninguém me quer, ninguém me ama. A gente quer ser aprovado pelos homens. Você quer ver? Ó, futebol. Eles querem ser o quê? O melhor. Querem receber o quê? A chuteira de ouro, a bola de ouro, para que o homem diga assim, você é o melhor. Todo mundo bate palma, todo mundo de terno, aquela festa maneira, o cara fica com o quê? Com o ego dele. Lá em cima, gente. Já viu aquele jogo que você senta o martelo para a bola atingir? O ego vai lá em cima e bate recorde. Pois é, eu sou o melhor jogador de futebol. Eu sou, aonde eu vou, todo mundo quer minha assinatura, não sei o quê, quer botar meu pé lá no cimento para o pé ficar lá. Ué, não é assim? É. A mesma coisa de Hollywood, gente. Tapete. Qual a diferença do tapete vermelho para o tapete cinza? Nenhum. Mas lá em Hollywood tem diferença. Se você passar no tapete vermelho, tu é o cara. É, um monte de gente fotografando. Aí você faz caras e bocas, não é? Toda cara que tu faz, todo mundo, ó. Aí tu vai, ó, inchado. E acha que está tudo certo, porque você é aprovado pelo homem. Você acha que Yeshua foi aprovado pelo homem? Imagina Paulo chegando hoje em Hollywood. Ele ia ser convidado para o tapete vermelho? Não ia, não. Não, sai daqui, cara, você não. Hein? Será que ia? E Yeshua, será que ia no tapete vermelho? Não mesmo, tira ele daqui agora. Pois é, não tinha beleza nenhuma, né? Ele com aquela roupinha simplinha lá, não, aqui não. Então, gente, olha só, cuidado com isso, porque às vezes eu tenho uma notícia para te dar, isso está dentro da igreja. Porque as pessoas querem ser exaltadas, a carne quer ser exaltada, mas Yeshua está falando que aquele que segue ele tem que levar o quê? Sabe o que é a cruz? Instrumento para matar a carne. É o contrário. O Senhor quer matar a carne, não quer exaltar a carne, quer matá-la. Amém? Quer matar a lepra que está dentro de nós. Para que, pois é, vai morrer. Olha o que Yeshua fala em João 16, 7, 8. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma coisa importantíssima, se a pessoa não tem consciência que é um leproso, um pecador, o Espírito de Deus não está nele. Mas ele é pastor, não importa. Você entende? Não importa a posição que ele tem, se ele é ou não é pastor. O que importa é que ele não é salvo, porque ele não tem consciência que ele é um leproso.
O Espírito de Deus é santo, e quando ele vem em nós, ele fala, Rafael, que imundice, hein? Amém? O Espírito Santo mostra, olha aí como você é podre. Aí tu vai falar, Senhor, miserável homem que sou, tem misericórdia da minha vida. Aí sim, eu quero ser limpo. A lepra é um retrato de como Deus vê o pecado e o pecador, algo repugnante e deplorável. Veja como o homem está na figura de como Yeshua ficou depois de assumir todo o pecado da humanidade. Você quer ver como é que ele ficou? Ele ficou bonito, né? Ficou cheio de hematoma, pústula, inchado, perdendo sangue. O olho dele devia já estar amarelado, ele ganhou soco na barriga, deve ter atingido o fígado, baço. Eles surraram ele muito, ele carregou aquela cruz, ele caía de joelho em pedra. Ou você acha que ele foi de sapatinho maneiro, carregando a cruz todo tranquilão, de havaianas no pé? Foi descalço, gente, com o joelho exposto. Ele teve nu diante dos homens. Aquele negócio pesado. Ele caía, esfolava o joelho, e caía de novo, esfolava já o já esfolado. O osso dele deve ter ficado exposto. Ele deve ter ficado todo inchado, cheio de pústula. O olho deve ter ficado amarelado, gente. Porque você imagina, ele apanhou a noite inteira. Gente, nós já sabemos disso. Ele apanhou, não foi com chicotinho, esse chicotinho comum aí, não. Era um negócio de madeira cheio de couro enrolado e nas pontas tinha o pedaço de osso, o ferro. Então aquela lanhada rasgava a carne, o músculo. Imagina aquilo secando. E tendo que mover, gente, com aquele peso nas costas. Lá era fresquinho, né? E não tinha poeira nenhuma. O ar refrigerado estava ligado. Então ajudou ele, né? Ele carregando aquele peso, gente, naquelas ruas empoeiradas, com calor, suor ressalgado. Quem já cortou e o suor caiu no corte? Eu estou falando, minha irmã, porque foi. Ele todo ferido, arrebentado, o suor descendo na ferida e os caras batendo mais ainda, e ele caindo a ponto de pedir um moço para carregar, porque ele já estava esgotado. Eu pude ver a planta que fizeram a coroa para ele. É desse tamanho o espinho. A base é dessa grossura, o espinho é igual a prego aquilo. Cravaram aquilo nele, ó. Aquilo entrou na carne dele. Você imagina, carregando peso, todo machucado, cheio de hematoma, a boca seca, sem água. A gente nunca sentiu sede, já? Não vem com essa sedezinha, estou com uma sede, vou tomar um H2O de limão. Não é isso não, meu irmão. É faltar água a ponto de não ter saliva na boca, a ponto de ele deve ter urinado no corpo, a ponto de já não ter nem mais urina. Isso é sentir sede. Isso é sentir sede. E aí, olha o que está escrito aqui em João 19:1. Nisso, pois, Pilatos tomou Yeshua e o mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura, zombando dele como rei. E chegando-se a ele, diziam, salve rei dos judeus. E dava-lhe socos na boca do estômago. Devia chutar ele, bater no rosto dele. Isso ficou a noite inteira. Imagina, cara, ele ali calado, sem amaldiçoar, sem abrir a boca. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhe, eis aqui vou-lo trago fora, para que saibai que não acho nele, depois espancou ele bastante, não acho crime nenhum nele.
Ó, saiu, pois, Yeshua, trazendo a coroa de espinho, o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Sabe o que é isso? Está mostrando para nós como nós estamos diante de Deus. Daquela maneira, eis aí o homem como está diante de Deus, todo arrebentado, cheio de ferida, cheio de lepra. Assim nós estamos diante de Deus. Eis aí o homem. É a única vez que é revelado diante dos homens o estado em que nós estamos diante de Deus. E Yeshua mostrou como eu estou, como tu está, leproso, cheio de ferida, cheio de pus, suado, machucado, cheio de hematoma, por causa do diabo. Eis aí o homem. Isso para mim é a maior definição de como nós estamos. Quando eu li isso pela primeira vez, eu senti que Deus estava falando: olha como tu está. Senhor, mas eu visto uma roupinha bonita, eu pintei o cabelinho, eu faço a barba, eu tenho uma roupa bonita, um trabalho bom, mas olha como você está. Cheio de ferida do pecado, cheio de lepra. E Yeshua ficou assim por culpa minha, porque ele pegou os meus pecados e levou sobre ele toda a minha lepra. Ele pegou, não deixou nem um pouquinho, ele pegou tudo. Tudo. Toda a sua lepra. Toda a lepra de Israel. Toda a lepra das nações. Mau cheiro. Às vezes você não gosta do mau cheiro, ele carregou tudo isso sobre ele. Ou você acha que Deus criou um mau cheiro? Hein? Carne podre. Ele carregou. Isso tudo é fruto do pecado. Ele assumiu a posição do homem. Por isso que Pilatos falou: eis o homem. Ó, ele apontou e falou: olha como o homem está. Talvez ele nem tenha consciência disso, mas Deus estava usando para ele: olha aí como vocês estão. Ó, está aí desse jeito. Vocês acham que vocês estão bem? Olha como vocês estão. Yeshua assumiu a nossa posição. Tem muita gente que só olha para a cruz, mas aqui ele assumiu o nosso pecado. Aqui. No madeiro ele matou a carne cheia de pústula, cheia de lepra, por causa do pecado. A cruz é instrumento de morte. A cruz é instrumento de matar a carne, para tirar a tua cobiça, a minha cobiça, para tirar o adultério, para tirar a prostituição, o homossexualismo, o vício nas drogas, em qualquer coisa. Estava ali o madeiro, por isso que nós temos que carregar o madeiro e matar a nossa carne com ele. Porque ela não presta mais para nada. Aqui é a revelação através de Yeshua como o homem está. Por isso é dito: eis o homem como ele está leproso por causa do pecado, pois Yeshua levou sobre si todos os nossos pecados. Está cheio de hematoma, ferida, pústula, inchaço, sangue pisado por todo o seu corpo. Maltratado, ferido, ele deve ter emagrecido. Hoje a gente fala: perdeu massa magra, hein? Devia estar todo emagrecido. Os ossos deviam estar aparecendo, porque ele apanhou muito para ficar como nós estávamos. Às vezes a gente não tem consciência disso,
Mas nós precisamos trazer para a igreja a consciência dessa verdade. Ele sofreu muito por amor a você, por amor a mim. Ferida, inchaço, sangue pisado por todo o seu corpo, da cabeça ferida pela coroa de espinho e pelo corpo todo machucado, pelo chicote que rasgou sua carne até os seus pés. Seus pés feridos pelas pedras da rua e pela areia seca, porque ali é um lugar seco, as pedras machucam. E ele carregando peso. E quando ele caía, eles surravam ele mais ainda, levanta! E ele tinha que levantar. E calado, sem falar uma palavra. Ele levou sobre ele a sua transgressão, a minha transgressão, a minha lepra, que às vezes a gente se agarra a ela e não quer soltar. Mas ele levou sobre si. Ferido também, como nós não vemos, na alma. Além do corpo, a alma dele também foi ferida. A alma dele foi ferida pelo escárnio dos homens. Porque ele andou como numa procissão em espetáculo. E todo mundo rindo. Mulheres batendo no peito. Pessoas batendo palmas, zombando. Ele serviu como um espetáculo. Quem de nós... Nu, gente. É nu. Aquela fraldinha foi o homem que pôs. Ele foi exposto. Quantas vezes aquelas sandálias de couro dos soldados atingiram a sua perna, a sua coxa, por causa de nós, por causa do nosso pecado. E ele foi andando e os homens rindo e zombando dele. E você pode imaginar os demônios? Eu não sei nem como falar, porque eu nem sei. Os demônios todos vieram sobre ele. Todos os demônios, todos. Deus criou miríades de milhares de seres no céu, 1/3 deles foram contra Yeshua, por isso que ele falou, forte touros de Bazã me cercaram. Tu não viu, eu não vi, mas ele viu e suportou o peso daqueles demônios sobre ele. Querendo trucidar com ele, destruir ele. Eles usaram toda a força para a destruição dele. Eu posso dizer uma coisa? Ele os atraiu. Eles foram atraídos por ele. Porque ele ia matar a carne. Com isso, condenar o pecado na carne. Expôs os demônios. Ele os atraiu. Vem, vem! E ele suportou aquele peso. Você imagina uma alma sendo esmagada? Eu não sei nem como imaginar, porque a gente nem sabe. Quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, já estava suando sangue. Você imagina por quê? Você sabe por que uma pessoa soa sangue? Você já se perguntou? Se você for no mais profundo oceano e voltar, você vai botar sangue pelos poros. O oceano faz o quê? Pressão fortíssima.
Então você imagina por que ele estava suando sangue, meu irmão. Se ele não estava no oceano, era o quê? Demônio sobre ele, querendo destruir, engolir ele, destroçar ele, e ele suportando aquilo. Talvez fosse até pior do que a parte física, porque o homem alcança a parte física, mas a alma, o homem não alcança, o homem consegue. Os demônios vieram na alma dele para tragar ele. A lepra se manifesta de várias maneiras, e cada uma delas é um símbolo do pecado que nos ataca. Será, meus irmãos, que hoje você e eu, como leprosos, já estamos prontos para dizer em Yeshua, como o leproso em Marcos 1,40, e veio ele, um leproso que de joelho lhe rogava, dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Será que tu está preparado para isso? Será que nós estamos preparados para nos prostrar diante do Filho de Deus e dizer: eu sou leproso, Senhor, mas se tu quiseres, eu serei limpo? Pois vou dizer uma coisa para vocês: Yeshua está mais ou menos 2000 anos pronto para nos dizer o que ele disse ao leproso: quero o ser limpo. Ele está ali querendo purificar quem quer, mas eu preciso tomar consciência que sou um leproso. Senão, como confessarei? Senão, como clamarei a ele: Senhor, eu quero. Se tu quiseres, eu serei limpo. Porque a resposta dele é: eu quero o ser limpo. Shabbat Shalom. Vamos, pode orar, meu irmão.